Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Annelise Trindade Aranguren e hoje a gente vai ver alguns joguinhos aqui para reforçar aí a tabuada, mas antes é importante a gente salientar o seguinte: tabuada a gente não decora, tabuada a gente primeiro compreende, certo? Principalmente para criança que está iniciando. E antes da tabuada, o que a criança tem que compreender? O que é uma adição? Depois ela vai passar para multiplicação, certo? Para compreender então a tabuada. Então, em primeiro lugar, pessoal, por exemplo, aqui ela vai trabalhar com material concreto, né? Ela vai visualizar, certo? Esse processo. Então, a gente vai começar a trabalhar com a criança, fazendo com que ela perceba, então, que multiplicação é uma soma de parcelas iguais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui duas tampinhas, coloquei aqui duas tampinhas e aqui eu coloquei duas tampinhas. Muito bem. Então, o que a gente tem que perceber? O que a criança vai perceber? A gente vai perguntar a quantidade, a gente vai explorar bastante, né, esse material. O que a gente, então, vai fazer com que ela perceba? Ela vai me contar quantas tem, mas a gente também vai induzi-la a chegar na seguinte operação, que eu tenho 2 mais 2 mais 2 para depois, então, a gente chegar na multiplicação. Então, o que é 2 mais 2 mais 2? Ora, se essas parcelinhas são iguais, a gente pode, então, fazer uma outra operação, que é a multiplicação. Então, aqui a gente pode fazer, mostrar, não é? Que é, então, 3 vezes o 2. Então, aqui é 3 vezes o 2, que vai dar 6, claro, né? Outra maneira com que a gente pode fazer. Então, a gente pode pegar aqui 3 tampinhas e 3 tampinhas. Então, aqui o que nós estamos percebendo? Claro, ainda temos as 6 tampinhas, mas aqui a gente agrupou de forma diferente. A gente fez 3 mais 3, né? Então, 3 mais 3, então, como são parcelinhas iguais, eu posso, então, também indicar por uma multiplicação. Então, aqui, qual é a multiplicação que eu posso relacionar a esta situação? 2 vezes o 3. Então, começamos por aí, gente, a confusão do que é 2 vezes 3, 3 vezes 2. Tem gente que diz, é igual, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O resultado final é igual, certo? Então, a gente vai explorar bastante primeiro esta parte aqui. E ela também pode ser feita com um material estruturado, que a gente, né, já viu aí num vídeo anterior. A gente pode explorar bastante a adição e a multiplicação, certo? Após esse processo, então, que a criança for trabalhar com este material, aí a gente já vai passar, então, para as formas, então, de outras formas para ela visualizar isso. Então, aqui, pessoal, eu tenho esse material aqui, ele é bem legal. Eu fiz aqui de papel e eu colei aqui umas fichinhas que eu tinha em casa. O ideal, na verdade, é que vocês peguem um pedaço de pano que vocês tenham, que vocês não usem mais, e vocês costurem botões, porque isso aqui é para a criança justamente manusear bastante, né? Então, aqui já entra, no caso, geometricamente, né? Que aqui eu coloquei de cores diferentes, mas não há necessidade, até porque vocês vão colocar botões, os botões que vocês quiserem, que é justamente para a criança manusear bastante. Então, aqui ela visualiza também de outra forma esta tabuada, né, que a gente fala. Então, por exemplo, aqui,
eu quero pegar 3 vezes 3. Então, a ideia justamente é ser o paninho, algo que a gente possa dobrar, né? Então, vamos aqui. 1, 2, 3. Peguei 3. Então, aqui eu vou dobrar. Certo? Muito bem. Agora, eu vou pegar 3 no outro sentido, certo? Então, linha e coluna. Então, 1, 2, 3. Então, ali a gente vai também, ó, que ficou meio tortinho. Então, ela vai ver, então, que 3 vezes 3 me deu aqui a quantidade, que é o 9. Então, a gente também começa a perceber aí as formas geométricas, né, de quadrado, de retângulo, certo? Então, aqui depois, quando a gente vai trabalhar lá, aí já bem mais adiante, né, por exemplo, a potência 3, né, o cubo, certo? Quando eu tiver expoente 3, 3 elevado ao cubo, 3 elevado na 3, ou 3 elevado ao quadrado. Só que aqui a gente vai ver a forma do quadrado e do retângulo, na verdade. Então, aqui seria do quadrado. Então, ela me deu um quadrado. Por isso que quando a gente fala 3 elevado na segunda potência, por que a gente pode falar 3 ao quadrado? Ora, porque a gente percebe geometricamente que vai nos dar um quadrado de lados, né? 3 por 3, né? Então, é bem interessante isso aqui para ela começar a fazer essa observação geométrica também. Vamos fazer outra aí, por exemplo, 2 vezes 4. Então, 1, 2. Então, eu pego lá, né? Vamos aqui, 2. Que o meu também. 1, 2, 3, 4. Então, eu não preciso mais, dobrar. Então, ela viu que 2 vezes 4, quantas fichinhas me deu? Deu 8. Vamos fazer uma aqui de quadrado, 2 vezes 2. Então, vamos lá, 2 vezes 2. 1, 2. Então, eu dobro aqui. 1, 2. Então, eu também vou dobrar aqui. Então, olha lá o que me deu. O 4, né? Então, aqui ela vê que 2 vezes 2 é 4, que a forma geométrica, então, é quadrado. E quando a gente for trabalhar lá, né, nas potências, né, 2 ao quadrado. Por que eu digo ao quadrado? Porque a visualização geométrica me deu um quadrado 2 por 2, certo? Então, este aqui, gente, é bem legal para as crianças lá do ensino fundamental, até para manusear, tá? Então é importante que sejam de fato com botões, vocês costuram, pode ser maior, né? Pode ser que nem esse aqui que eu fiz, né? Um menorzinho. O ideal é que a gente comece por um pequeno, né? Assim, para depois ir aumentando, porque a gente não vai começar lá com 10, né, gente? A gente vai começando aos pouquinhos, certo? A tabuada, a mesma coisa. A gente vai começando a trabalhar e vai começando a construir. A tabuada é uma construção, tá? Então, não adianta a gente colocar lá a tabuada do 1 a 10 e começa, né? Aquele monte de coisa, a criança, a gente pede para decorar e fica aquela loucura. Não façam isso. Ela é construída aos poucos. Então, como eu mostrei aqui na multiplicação, depois a gente vai ver geometricamente. Então, ela tem que manusear bastante para ficar bem confortável, então, com esse conceito, então, da multiplicação, né? E da tabuada, no caso. E aqui, gente, nós temos uma outra atividade. Essa aqui eu também fiz pouquinho, ó. Eu fiz aqui um tabuleiro, coloquei aqui a multiplicação. Aqui eu fiz também um tabuleiro pequeno. À medida que a gente vai trabalhando e explorando com a criança, então, essa multiplicação, a gente pode ir aumentando, né? Até onde a gente achar necessário. Quando, então, aqui, né, eu coloquei só até a do 3. Então, quando ela tá bem firme, quando eu trabalhei com todo o material concreto com a do 3, eu já posso passar para a do 4 e assim vai. Então, vocês vejam que é um processo
bem longo, né, gente? Não é assim no mais. Então, aqui, gente, esse aqui é um joguinho bem legal. A gente vai precisar de 2 elásticos, né? Então, por exemplo, aqui se eu pedir para ela deixa eu passar para cá, porque daí eu tenho que enxergar. Por exemplo, se eu pedir 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar aqui o 2, olha lá, e vou até o final, tá? Lá na coluna do 2, certo? E agora aqui eu também vou pro 2, o 2 tá aqui embaixo, 2 vezes 2. Então, bota lá o elástico. Aí, toda ela. Este elástico aqui eu não sei se vai dar. Espera aí um pouquinho. 2 vezes 2. Olha lá o que aconteceu. Aonde os elásticos se encontraram? Ah, no 4. Então, 2 vezes 2, 4. Bem legal esse aqui, né, gente? Vamos tirar agora aqui. E agora a gente tira esse. Vamos fazer outro? Vamos fazer 2 vezes 1. Vamos fazer 2 vezes 1. Então, mesma coisa. Eu vou pegar lá no 2. Podemos pegar do 1 aqui. 1 vezes 3, pode ser. Qualquer uma aqui. Então, o 1, então eu vou lá no elástico, puxo até lá embaixo. Toda ela. Então, 1 vezes 3. Onde é que tá a linha do 3? Então, o elástico vai lá na linha do 3. Olha lá. Lá na linha do 3. Opa! Esse meu tá meio pequeno. O elástico, então, foi lá na linha do 3. Então, 1 vezes 3, aonde é que os elásticos se encontraram? No 3. Certo? Então, isso aqui é uma ideia também para a criança, é bem lúdico também, para a criança ir, então, brincando aí com a tabuada. E aqui a gente está falando de multiplicação, mas essa tabela aqui vocês podem fazer de adição também. Eu fiz uma pequenininha ali para vocês verem. O caso aqui era multiplicação, mas eu já vou aproveitar, vou mostrar aqui a pequenininha que eu fiz. Um materialzinho bem simples aqui. Então, aqui, ó, mudei aqui. Aqui é mais. E aí, é o mesmo processo, né, gente? Por exemplo, aqui, 2 mais 2. Então, eu venho aqui pro 2, vou até o final do 2. 2 mais 2. Essa aqui eu fiz bem curtinha, só para vocês verem mesmo. Olha lá, 2 mais 2. Então, onde é que os elásticos se encontraram? E depois, mais tarde, também a gente pode trabalhar o quê? A gente pode trabalhar intersecção, né, de conjuntos, né? O que eu tenho aqui, né? Nesses 2 conjuntos aqui, a intersecção. Depois dá para trabalhar a união. Uma série de conceitos. Então, são materiais lúdicos, então, que a gente pode aproveitar aí nas nossas aulas. Então, esses 2 aqui, né? E pode ser maior que esse, como eu já falei. Esse aqui é uma miniatura, né? Então, é isso, gente. Não esqueçam de trabalhar sempre bastante o lúdico e explorar bastante, certo? Porque são conceitos que demoram para que a criança construa esse raciocínio lógico, certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo encontro.